Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade nas nossas resoluções da Unifeso 2025.1, vamos resolver agora a questão de número 50, um probleminha de eletrodinâmica, né? Circuitos elétricos. Vamos ver o que ela tem pra gente, ó. Em um circuito elétrico simples, três resistores, R1 de 4 ohms, R2 de 6 ohms e R3 de 12 ohms estão conectados a uma fonte ideal de tensão de 24 volts, conforme ilustrado na figura abaixo. Nessas condições, a intensidade da corrente elétrica em amperes que circula no resistor R2 vale. Então, perceba que o exercício está te pedindo é algo bem específico, é a corrente elétrica, mas não no circuito todo, e também não em qualquer ponto, mas sim no resistor R2. Então, o que eu quero descobrir é o valor da corrente elétrica que passa aqui em cima, olha. É esse I aqui, que eu vou chamar de I2, é a corrente que passa no resistor 2. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu preciso dar um jeito de redesenhar esse circuito, transformando todos esses resistores em um único resistor para a gente analisar primeiro a corrente total do circuito, porque se eu souber a corrente total do circuito eu consigo matar esse tipo de problema. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, vamos colocar os valores aqui, ó. A DDP vale 24 volts, conforme foi informado ali no problema. A resistência 1, ela vale 4 ohms. A resistência R2, que está aqui, olha, ela vale 6 ohms. E a nossa resistência R3, ela está aqui, ela vale 12 ohms. Então, a primeira etapa vai ser identificar quem está em série, quem está em paralelo, como que a gente resolve. Vamos pegar aqui, ó, esses dois aqui, eles estão em paralelo, perceba. Se eles estão em paralelo, a gente consegue calcular a resistência equivalente desses dois. Como? Posso fazer de várias formas, dentre elas, quando eu tenho dois resistores, eu posso utilizar o quê? O produto pela soma. Isso facilita demais a nossa vida, né? Posso fazer aqui, então, R2 multiplicado por R3, tudo isso daqui dividido por R2 mais R3. Esse daqui é o famoso produto pela soma. Se eu fizer isso, eu já descubro a resistência equivalente desses dois aqui direto. Olha, vai ficar assim, olha, 6 vezes 12, 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12. Perceba que 6 vezes 12, 6 vezes 12, isso aqui vai me dar 72. 72 dividido por 18. 72 dividido por 18, isso aqui vai me dar 4. 4 ohms. Então quer dizer que essa resistência equivalente aqui, ou seja, se eu arrancar os dois, eu vou ter um único resistor de 4 ohms. O que eu vou fazer então? Eu vou redesenhar esse circuito aqui, ó, de forma bem simples, né? Só um esboço aqui para a gente conseguir enxergar a situação. Vou colocar mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui a gente vai colocar nossa bateria. Nossa bateria ele tem 24 volts, né? Barrinha maior, barrinha menor, vamos colocar assim, ó, 24 volts. Aqui nós temos uma resistência que eu não mexi nela ainda. Aqui são 4 ohms e aqui nós temos uma outra resistência que agora faz o papel daquelas duas. Essa daqui é o equivalente a 4 ohms também. Perceba que agora eu tenho duas resistências em série. Duas resistências em série, dá pra gente resolver isso aqui facilmente, olha só. Essa daqui é uma associação em paralelo, né? Vamos colocar aqui, ó, paralelo, paralelo. E aqui, olha, do outro lado, nós temos uma associação em série. Em série. Associação em série, você só soma as resistências. Então, a resistência equivalente agora desses dois vai ser o R1 mais aquele que eu vou chamar de R', né? A resistência devido àqueles dois resistores que foram conectados, né, juntos. Então, a gente vai pegar aqui a resistência equivalente nesse caso, vai ser 4 mais 4. 4 mais 4 é 8. Então, vamos colocar direto aqui, ó. 8 ohms, prontinho. Uma vez que eu sei agora a resistência equivalente, o que eu posso fazer agora? É como se eu tivesse um único resistor agora, único resistor de 8. Então, eu venho aqui e coloco U, que é a DDP, isso daqui é igual a R vezes I. Só que detalhe, esse U aqui, olha, vai ser o meu U total, 24. Se eu utilizar o 24, eu necessariamente preciso utilizar o R total, que é a minha REC, por isso que eu vou colocar aqui o 8, aquele mesmo 8 que nós encontramos ali. E aqui nós vamos fazer o cálculo da corrente. Perceba que 24 é igual a 8I, então nesse caso é que eu acabo de descobrir que o meu I vale quanto? O meu I vale 3 amperes. Mas cuidado, se você marcar 3 amperes ali, você vai errar. Por quê? 3 amperes não é a corrente que passa em cima do R2, mas sim a corrente total do circuito. 3 amperes está passando aqui, olha, no circuito todo. Então, esses 3 amperes vai virar aqui a esquina da esquerda, ele vai descer aqui e vai passar em cima do resistor R1. Quando ele passar em cima do resistor R1, ele vai encontrar esse nó. Esse nó aqui é esse pontinho aqui, olha. Esse pontinho aqui vai fazer com que essa corrente ela tenha que se distribuir. Ela vai se dividir para o lado esquerdo e para o lado direito. Só tem que tomar um cuidado. Ela não vai se distribuir em partes iguais, porque nesse caso os resistores eles não são iguais. O que nós podemos fazer aqui? Tem duas formas de você resolver isso aqui agora. Você pode enxergar o seguinte.
O resistor R2, ele é metade do resistor R3. Então, necessariamente, a corrente que passa em cima do resistor 2, ela tem que ser o dobro da corrente que passa em cima do resistor 3, porque tem uma razão de 1 para 2 nas resistências. O que eu quero dizer com isso? Se está chegando 3 amperes aqui, e se um tem que ser o dobro do outro, necessariamente, então, o I2, que é a corrente em cima do resistor 2, ela tem que ser 2 amperes, enquanto que a corrente 3 tem que ser 1 ampere. Então, ficaria 1 ampere para cá, e aqui ficaria 2 amperes, porque os dois juntos daria 3 amperes, que são a corrente total. Ah, mas eu não entendi desse jeito. Tem outra forma de fazer? Tem, com toda certeza. O que rola? Outro método para você resolver isso daí. Nós poderíamos fazer o seguinte, olha só. Nós temos aqui, olha, uma situação onde a gente já sabe a corrente que passa em cima daquele resistor ali de 4 ohms. Então, eu consigo descobrir, por exemplo, o valor da DDP nesse resistor R1 aqui, ó. Eu consigo descobrir isso fazendo o quê? U é igual a R vezes I. Perceba que eu sei que a corrente que passa aqui é 3 e a resistência aqui é 4. Então, se eu fizer esse cálculo para esse resistor em especial, eu vou encontrar aqui, olha, um U de 12 volts. 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Se são 12 volts aqui, então necessariamente esse conjunto todo aqui, olha, esse conjunto de dois resistores, também está pegando aqui o equivalente a 12 volts, porque no total eu tenho 24 volts distribuídos. E eu sei que no resistores em paralelo tem DDPs iguais. Então, nós vamos ter ali o mesmo U. Paralelo, U é igual. Nesse caso aqui, então, olha, se nós temos 12 volts aqui nesse resistor R2, então nós podemos fazer o seguinte, olha só, o U2 vai ser igual ao R2 multiplicado pela corrente I2 que está passando ali em cima. O U2 é 12. O R2 é a resistência no resistor 2, que é 6. E a corrente 2 eu vou descobrir. 12 é igual a 6 vezes I2, eu acabo de descobrir então que o I2 ele vale 2 amperes. 12 dividido por 6, né? E também está resolvido, ou seja, cheguei no mesmo resultado, só que por raciocínios diferentes. Tudo bem? Então, gabarito, pessoal, nessa questão aqui, gabarito letra B. É o valor que passa em cima do R2. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, te vejo nas próximas aulas. Até mais!